Que tal se a gente entendesse a Bíblia com aquele que revela o profundo, o oculto e o escondido, como diz o texto de Daniel 2, versículo 22. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a Bíblia. Vou abrir aqui para a gente entender melhor sobre o texto de Isaías. Hoje nós vamos para a palavra Peshat. Nós vamos entrar no início do aprendizado, que é a entrada da porta do jardim. Essa é uma série sobre a gente entender o que a gente está lendo. A gente falou no último vídeo, que foi o primeiro da série, sobre o pardês. E nós começamos falando sobre aquele homem rico, aquele oficial, alto oficial da Etiópia, um homem extraordinariamente culto, inteligente, próspero, e ele era apaixonado por Deus, mas ele estava lendo o profeta Isaías e não entendia nada. E Filipe foi arrebatado, foi transladado da Samaria até ele e fez a seguinte pergunta: você entende o que você lê? E a resposta foi inesquecível: como poderia entender se ninguém me explicar? Então tem muita coisa que a gente lê e não entende, e hoje eu quero compartilhar daquilo que eu aprendi sobre a primeira chave que nos ajuda a responder essa pergunta, e ela se chama Peshat. Lembrando que Peshat é o termo P do termo Pardes, cuja palavra significa um jardim ou um pomar, e ela explica os níveis de interpretação e exegese dos textos sagrados do judaísmo, como a Torá. Então a palavra hebraica Pardes, como eu falei, significa jardim ou pomar. O P significa simples ou óbvio, né? O Peshat significa simples ou óbvio. E é a interpretação direta, contextual do texto. É simplesmente o significado claro e original que as palavras transmitem. Então, eu quero lembrar que para a gente entender o original, você pode baixar a Bíblia The Word, que ela tem os recursos de Strong, ou seja, o original hebraico, grego, para você aprender. Então, P, Peshat, R de remês, significa dica ou alusão. Aí já se refere a um sentido alegórico ou implícito ali, escondido, onde o texto aponta para um significado mais profundo que exige uma perspicácia, você entender o uso de códigos para poder compreender, fazendo conexão com outras passagens. O drash, de pardês, significa buscar. Literalmente essa palavra significa indagar ou estudar. Refere-se a uma interpretação homilética, moral ou midrástica. Esse nível é o texto expandido, que pode extrair algumas lições éticas, leis, ensinamentos que não estão assim na superfície do texto, logo na entrada. Não é visível como quando a gente entra no Pardes, no Peshat, digo. E o Sod, o S de Pardes, que é a palavra Sod. A palavra Sod significa segredo, mistério, refere-se ao nível mais secreto do texto, né? Então ele envolve conceitos mais profundos da criação, da divindade, e é amplamente explorado na tradição judaica. Então vamos para o Peshat. Antes eu quero mostrar o erro que todo mundo comete quando abre e lê a Bíblia. Nós queremos descobrir aquilo que significa para nós nos dias de hoje, mas primeiro a gente tem que ler entendendo o que significava para as pessoas que leram a primeira vez, para as pessoas que receberam aquela mensagem. Então, como assim? Então, como as pessoas receberam? Qual era o contexto do livro de Isaías? Nós estávamos numa nação rebelde. Então, por que Deus falou conosco, mas primeiro Deus falou com eles? Então, toda boa interpretação começa com uma pergunta muito simples. O que o autor, o que Isaías, por exemplo, quis comunicar aos seus primeiros ouvintes? Essa pergunta, ela pode parecer simples, mas ela muda completamente a nossa forma de ler a Bíblia em 4 camadas, né? Então, vamos voltar ao texto em que o eunuco estava lendo, Isaías 53. Vamos ler no método Peshat. Como ovelha foi levado ao matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. A maioria de nós lê esse texto e pensa
imediatamente em Jesus, porque a gente já conhece, a gente está 2000 anos depois disso, depois da morte e ressurreição e da primeira vinda do Messias. Isso está correto, mas vamos parar para pensar um pouco? Isaías escreveu essa palavra aproximadamente 700 anos antes do nascimento de Cristo. E assim, não vou entrar nesse tema agora, a gente vai ver isso nos próximos, mas 700 fala de 7, um número perfeito, fala de 10 vezes 10 vezes 7, então 7 fala de semana. Se a gente está falando em 700, a gente está falando em 100 semanas de anos. Então a gente precisa fazer essa pergunta: o que esse texto significava nos dias de Isaías, já que Jesus não tinha vindo, faltavam ainda quase 700 anos. Então a gente entende que Isaías ele foi enviado para profetizar ao reino de Judá em um tempo de crise, e o povo havia se afastado de Deus, havia idolatria, havia corrupção, havia injustiça. A mesma coisa que existia quando Jesus veio, basta dizer que havia 2 sumos sacerdotes. Ué, Marcelo, o que tem a ver? Não pode ter 2 sumos sacerdotes? Não, não pode ter 2 sumos sacerdotes. É por isso que a gente precisa entender o contexto judaico para a gente poder entender o contexto literal e também entender de uma forma mais ampla a Bíblia. Isaías ele anuncia um juízo, mas ao mesmo tempo ele anuncia esperança. Dentro dessa esperança aparece uma figura misteriosa. Um servo do Senhor, um servo inocente que sofre, que é rejeitado, que permanece fiel mesmo sendo injustiçado. Então, perceba uma coisa importante. Antes desse texto fortalecer a nossa fé, ele, antes de falar conosco, falou com o povo de Israel do tempo de Isaías. Isso é Peshat, é respeitar o contexto histórico, é entender o cenário, o idioma, a cultura, os primeiros ouvintes, como eu falei no vídeo anterior, é entender que era proibido no sábado fazer barro, era proibido andar uma distância muito grande, era proibido carregar alguma coisa, e Jesus curou o paralítico e mandou: levanta, toma o teu leito e anda. Isso que eles ficaram tão irritados, e acabaram vendo o problema em carregar o leito e andar uma quantidade de números, em Jesus fazer barro com as mãos e colocar no olho do cego, o cego andar até o tanque de Siloé, não enxergando o Messias. Então, aqueles homens cultos daquela época olhavam uma coisa e não entendiam outra. Então a gente precisa entender. A Bíblia também ela não caiu pronta do céu em português, ela foi escrita em hebraico, aramaico, em grego, para pessoas reais, em momentos reais da história. Então, como eu falei, imagina a gente encontrar uma carta do nosso bisavô. Hoje em dia a gente não escreve mais carta, hoje em dia a gente manda um WhatsApp, hoje em dia a gente manda um e-mail. Então, cada cultura tem uma questão. Eu, por exemplo, sou veterano do Exército, já sou 50 a mais, eu já vi papa sair, papa entrar, já vi papa morrer, papa ser substituído, já vi papa ser substituído em vida, eu já vi carta, eu já vi televisão que a gente tinha que levantar e girar o seletor e tinha só meia dúzia de canais. Então, o mundo mudou. Hoje em dia, as nossas crianças elas já nascem sabendo mexer no celular. Você não precisa mais eu não preciso mais de uma emissora de TV para poder me comunicar com você. Então, está entendendo como é que o cenário muda e a gente precisa entender aquele contexto de Jesus? Então, a gente lê todas as palavras da Bíblia, mas algumas expressões não fazem sentido. Não porque a carta esteja errada ou que tenha sido, a Bíblia ela é temporal. Então, a gente precisa entender que o Peshat, ele nos ajuda a atravessar essa ponte dos dias de hoje com os dias daquele profeta que escreveu, daquele texto. Então, eu vou mostrar por que isso é tão importante, eu vou ler alguns versículos daqui a pouco. Então, existem muitos versículos conhecidos que frequentemente são usados fora do contexto. Jesus disse: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Isso não está dizendo que Deus só está presente quando 2 ou 3 pessoas se reúnem. Porque Deus, ele vê você
no secreto do seu quarto. Ele não ouve a sua oração, Deus te vê. Então, entra no seu quarto, ali não é nem quarto, é uma despensa. Entra na sua despensa, fecha a porta atrás de si e Deus te vê em secreto. Por que Deus vê? Então, tá entendendo? A gente pode pensar que Deus só está presente se a gente estiver com alguém, mas não, Deus nos vê secretamente. Quando a gente olha esse contexto, a gente vê que Jesus está ensinando sobre disciplina, reconciliação, autoridade de uma comunidade diante do pecado, para a gente ligar a nossa oração, entrando em concordância para poder fazer as coisas serem ligadas na terra e no céu. Mas Deus também está te vendo no secreto do seu quarto. Deus não está limitando a presença dele a um número mínimo de pessoas. Não, só vou na sua casa se a sua esposa tiver. Se você mora sozinho, a presença de Deus não vai se manifestar? Não é assim. Outro exemplo é o texto de Paulo que fala assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quantas vezes esse versículo é usado para falar de sucesso, prosperidade, conquista? Mas não, ali é suporto. Paulo está falando sobre aprender a viver tanto na abundância quanto na necessidade. Quando a gente lê o texto todo, a gente entende. Aí o fortalecimento de Cristo não é uma promessa de realizar qualquer sonho, de tudo vai acontecer, posso todas as coisas. Não, a gente suporta todas as coisas naquele que nos fortalece, que é Jesus. É a capacidade de permanecer fiel em qualquer circunstância. Percebeu a diferença entre uma coisa e outra? O contexto, ele protege o texto. A gente não pode ler versículos de forma isolada. Como diz alguém, texto fora do contexto é pretexto para heresia. E o Peshat, ele nos protege, ele protege o contexto. Sem ele, a gente corre o risco, sabe de quê? De colocar na Bíblia aquilo que ninguém disse, em vez de ouvir aquilo que que Deus realmente nos inspirou. A gente corre o risco de ouvir a Bíblia de uma forma simplesmente conveniente. Então, se o Peshat nos leva no contexto original, vamos entender como Jesus pôde abrir o livro de Isaías 61 na sinagoga de Nazaré, ler aquelas palavras e declarar, entendeu? Hoje se cumpriu essa escritura. Como ele sabia que Isaías estava falando dele? E mais, como Filipe, o eunuco, começando por Isaías 53, anunciou Jesus ao eunuco? Será que eles estavam mudando o significado do texto? Ou será que o próprio texto deixava pistas apontando para algo que parecia maior? Exatamente isso que a gente vai descobrir no próximo episódio. A gente vai fazer ligações entre esses textos. A gente vai entender por que Jesus é o Messias de Isaías 61. Por que pessoas não entenderam até hoje que ele é o Messias Então a gente vai entrar na segunda camada do Pardes no próximo texto, que é o Remês. E aí a gente vai perceber que a Bíblia, ela conversa com ela mesma, entendeu? Então, quando Jesus lê Isaías, todo judeu imediatamente lembra, por exemplo, do jubileu, escrito em Levítico 25, porque ele fala assim, hoje esse dia se cumpriu. O ano do jubileu é o cumprimento da promessa. Então, por que a gente precisa ler? Por que a gente precisa entender? Que conexões são essas entre um texto e outro? Isso é remês. E a gente precisa entender como é que um texto leva ao outro, entender que isso não são coincidências, são pistas. E é sobre essas pistas que nós vamos conversar no vídeo 3, no próximo episódio, onde a gente vai falar de remês. Então, até lá, e toda vez que você abrir a Bíblia, faça primeiro essa pergunta. O que esse texto representa para mim? É a pergunta número 2. Agora a gente pergunta, o que Deus estava dizendo àquelas pessoas naquele momento da história? Porque nada é por acaso. Deus criou todo um cenário. Um etíope voltando de Jerusalém e aí de repente aparece Filipe e pergunta o que lê. Por que ele estava lendo exatamente o texto de Isaías? Estava tudo programado. Entenda, quando Jesus chega na praia e encontra Pedro lavando as redes e não pescou nada, Deus está querendo fazer uma grande pescaria. Aí ele leva Pedro para dentro do mar e Pedro não pescou a noite toda.
mas Jesus estava reservando todos os peixes para uma grande pescaria. Entenda que Jesus fala assim: Pedro, nós vamos pagar esse imposto, então você vai fazer o seguinte, já que você perguntou sobre o imposto, você vai sair daqui, você vai lá pegar teu barco, você vai entrar no mar, você vai jogar a linha e você vai pegar um peixe. Quando você pegar esse peixe, você vai abrir a boca do peixe e vai tirar a moeda da boca do peixe e vai vir pagar o imposto. Entende que existe toda uma sincronicidade? Jesus preparou o peixe, preparou a moeda que alguém deixou cair, preparou fazendo que o peixe comesse aquela moeda para poder ser pago o tributo. Então a gente se vê no próximo episódio. Eu espero que você tenha entendido que é necessário você ler com calma, leia a primeira camada, mas pergunta: o que esse texto falou com as pessoas daquela época? Porque hoje não é proibido para nós aqui ocidentais. Mas quando você chega em Israel, você estiver lá num sábado, o elevador vai parar em todos os andares. Então, Deus te abençoe, até o próximo vídeo. E não se esquece não, ó, se inscreve no canal, tem mais vídeo para você aqui. Fique com Deus.